Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos explorar os planos de aceitação por variáveis. Bora lá? Olá pessoal, então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez aqui nós vamos falar sobre a amostragem por variáveis, tá? Nos vídeos anteriores aí nós demos uma olhada nos planos de aceitação por atributos, tá? Do tipo passa ou não passa. Nesse aqui nós vamos explorar aqui a amostragem por variáveis, tá? Quero pedir para você considerar se inscrever aí no canal, tá? Deixa o seu joinha, os seus comentários, tá bom? É muito importante aí para fortalecer o canal e ajudar, né, esse material aqui a chegar a mais pessoas aí, para quem possa ser útil, tá bom? Então vamos lá, como sempre preparei aqui uma sequência de slides, tá? Vou chavear aqui para a tela agora, tá bom? A inspeção por amostragem, né, como dito aí anteriormente, ela tem duas categorias principais aí relacionadas à natureza dos dados que essa inspeção coleta, tá? O primeiro tipo, que é o que nós vimos até agora nos vídeos anteriores, tá? É a inspeção por amostragem, né? Que utiliza os dados de natureza atributos, tá? Que é o tipo passa ou não passa. Então você pega um produto, tá? Faz a inspeção e faz ali um julgamento, né? Unidade por unidade inspecionada, né? Baseado na presença ou não de um atributo, tá? Então, por exemplo, você pega um produto e checa se ele tem manchas, né? Se tem, ele está rejeitado. Se não tem, ele está aprovado, tá? Então, a inspeção por amostragem, né, por atributos é dessa natureza. Mas existem também planos de aceitação por variáveis, tá? O que significa isso, tá? São utilizadas medições, tá? Obtidas aí através de instrumentos de medição, tá? Valores numéricos, tá? Uma determinada distribuição estatística, né? Então você coleta uma amostra aí de N produtos ou N componentes, tá? Faz a medição, tá? E baseado no valor dessa medição, você vai fazer o julgamento do lote, tá? Então você retira uma amostra aleatória de N itens, faz a medição de uma determinada especificação, uma determinada cota ou uma determinada dimensão, né, com tolerância aí no produto ou na peça, né, no componente, e baseado nessas medições aí vai fazer o julgamento, tá bom? Então esse é o tipo de inspeção por variáveis, tá? E é o que nós vamos ver nesse vídeo aqui, tá bom? Como sempre, né, os planos de amostragem por variáveis, ele tem as suas vantagens e desvantagens também, tá? Entre as vantagens, tá, as três mais importantes ele requer um tamanho menor de amostras se comparado com os planos de aceitação por atributos, tá? Então, os planos de amostragem por variáveis, né, geralmente os dados proporcionam uma precisão relativamente maior, né, devido à distribuição binomial, né, os tamanhos de amostra acabam ficando muito grandes, né? Então, quando você utiliza variáveis, né, o tamanho das amostras tende a reduzir, tá bom? Ele dá um pouco mais de precisão na conta, tá? Ele acaba fornecendo maior informação também, tá? Com relação ao processo de fabricação. Então, você obtendo as medidas, né, em cada componente que você faz, você acaba tendo uma certa informação um pouco mais precisa, não simplesmente peça boa ou peça ruim, né? Mas especificamente aquela medição que você fez vai te fornecer, né? Ou várias medições, na verdade, vai acabar fornecendo um insight um pouco maior ali com relação à performance de processo do seu fornecedor, tá? E o plano de inspeção por variáveis também ele é mais vantajoso, né, quando o NQA é muito pequeno, tá, para atributos. Então, quando você precisa utilizar um NQA muito pequeno para atributos, tá, é mais vantajoso você partir para um plano de inspeção por variáveis, talvez, tá? Em contrapartida, né, existem algumas desvantagens também, né? A principal delas você precisa conhecer e ter domínio, né, da distribuição estatística presente nessas medições, tá? Então, se você vai fazer as medições, é muito importante, né, entender como esses valores, essas leituras que você vai fazer na sua amostra, tá, que representa o seu lote, baseado nessas informações, nessas medições, você precisa identificar
qual é a distribuição estatística que melhor representa aí esses dados que você vai obter da sua amostra, tá bom? Nós vamos ver mais adiante aqui. A premissa, né, como sempre, é que os dados vão seguir uma distribuição normal, tá? Porém, nós sabemos que no mundo real nem sempre isso é possível, tá? Então, é importante ter o conhecimento da distribuição normal, né, os seus parâmetros aí, tá bom? E as suas estatísticas, né? Para que você possa fazer uso aí do plano de amostragem por variáveis, tá bom? Uma desvantagem, e eu acho que é essa que torna muitas vezes, tá, dificultoso a aplicação da amostragem por variáveis, tá? E é por isso talvez que ela não seja tão amplamente utilizada quanto as inspeções por atributos, é que um plano de amostragem por variáveis, tá? Ele é definido por uma cota específica, um determinado desenho de uma peça ou de um produto. O que acaba acontecendo é, se você tiver 3 ou 4 cotas de controle, tá, no mesmo componente, e você precisar utilizar essas 4 para fazer a inspeção por amostragem, você vai precisar de um plano de aceitação para cada uma dessas 4 dimensões, para essas 4 cotas, tá? Então, a menos que a peça tenha uma ou duas características que você pode utilizar para fazer o controle de inspeção por amostragem, tá? Se você tiver um número muito grande de cotas de controle, né, são características críticas de qualidade no produto ou no processo, tá? Ele acaba se tornando inviável na prática, tá? Você acaba tendo que utilizar diferentes planos de aceitação por variáveis para o mesmo componente ou produto, tá? Dependendo aí do número de cotas que você vai precisar utilizar, tá bom? E a última desvantagem, né? Ele pode gerar uma rejeição, né? Mesmo embora rara e calculada, né? De acordo com os riscos do consumidor e do fornecedor, os chamados risco alfa e beta, tá? Ele pode gerar uma rejeição aí de lotes inspecionados, mesmo que não contenha itens defeituosos, tá? Muitas vezes os itens estão ali marginais, mas devido às contas, né, da distribuição aí estatística que nós vamos ver, pode ser que ele gere aí uma necessidade, né, um problema de rejeição de lotes bons ou aceitação de lotes ruins, tá? É uma incerteza presente em todo tipo de inferência estatística, porém é uma desvantagem, tá? Não deixa de ser uma desvantagem. Tá bom, pessoal? Mesmo assim nós vamos ver aqui, existe uma normalização, né, desses valores, também foi baseado numa norma militar, né, Military Standard 414, nós vamos ver isso no detalhe mais adiante, tá bom? Então, o procedimento a ser utilizado, tá, para determinar os planos de aceitação da inspeção por variáveis, tá, é o seguinte, tá, procedimento estatístico aqui, ou a matemática envolvida, né? Você vai selecionar uma amostra de N itens do lote, tá? Semelhante à amostragem utilizada aí para atributos, porém, nós vamos ver depois que esses tamanhos de amostra eles são padronizados, tá, na norma. Então, você vai escolher N itens do lote e vai precisar determinar essas estatísticas, tá? Que é o número Z, né? É um número normalizado aí, tá? Que representa a distribuição do limite inferior de especificação, que é igual à média da amostra, das medições que você fez da amostra, menos o limite inferior de especificação, dividido pelo desvio padrão, tá? Que multiplica o fator de correção para estimadores enviesados aqui, tá? Que é n sobre a raiz quadrada, né? De n sobre n menos 1, e soma, tá? O z, né? O número z padronizado também, de alfa sobre 2 sobre a raiz do tamanho da amostra, tá? Então, essa aqui é a conta para o limite inferior, e a conta para o limite superior é semelhante. A diferença é que você troca a ordem aqui, porque o limite superior de especificação, normalmente ele vai ser maior do que a média, tá? Então não faz sentido você ter um número negativo aqui no numerador dessa conta aqui. Então você só troca aqui o limite de especificação, coloca ele na esquerda e subtrai dele a média e faz as mesmas contas que nós já vimos aqui nessa primeira equação, tá? Uma vez determinados, né, esses limites Z, né, e de limite superior e inferior de especificação, tá? Nós temos condições de estimar essa distância K, tá, na distribuição, baseado nesse número Z de L e E, né, que é o limite inferior de especificação. E uma vez que nós temos condições de calcular essa distância K,
né? Nós conseguimos determinar uma região crítica, tá? De rejeição do lote, tá? E essa área em vermelho, tá? É a proporção de defeituosos do lote, tá? Estimada aí do lote, tá? E isso é baseado, logicamente, na distribuição normal, né? Então, se a sua amostra, né, tiver uma distribuição normal, fazer o teste de normalidade, quando você fizer as medições, você faz o teste de normalidade, tá? Tá bom, segue uma distribuição normal, posso utilizar essas contas aqui, tá? Determinar o Z crítico aqui para cada uma das especificações, superior e inferior, tá? Baseado nessa distância aqui, K, tá bom? Que determina para a gente aqui a região de rejeição do lote, tá bom? E aí você aplica essas regras aqui, ó, tá? Determinou a região crítica, né? Você consegue comparar com o número Z calculado e aceitar o lote ou rejeitar o lote, tá bom? Então essa é a metodologia, tá, empregada aqui para criar os planos de inspeção por amostragem para variáveis, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo aqui das contas efetuadas, tá? Então aquele diz, suponha que você retire uma amostra de 500 itens, tá? Então são 500 unidades aí de um lote, tá? Um tamanho N qualquer aí. Então você vai tirar 500 itens, tá? E vai fazer a medição deles, tá? E você sabe pelo desenho, né, pelo projeto do componente, que essa dimensão que você vai utilizar, ela tem 32 milímetros, podendo variar mais ou menos 0,1 milímetro, tá? Então 1/10 de milímetro aí, tá bom? Então a medida, né, a máxima dimensão tolerada, tá, é 32,1, tá? E a mínima tolerada é 31,9, tá bom? E aí você mediu, né, fez a medição das 500 peças, tá, baseado nessa cota aí, e descobriu que a média, tá, dessa amostra aí, do valor médio da especificação das peças, tá, ela tem 32,058, tá? E determinou também um desvio padrão de 0,06 milímetros aí, tá? 6 centésimos aí o desvio padrão. Então tem aqui um desenho, ó, representando a dimensão, tá? Essas especificações, o limite inferior de especificação e o limite superior de especificação, são baseados no projeto do produto ou do componente que você está medindo, tá? Então tem aqui a conta, ó, tá? Foi feito aqui. Dá 32,058 menos 31,9 dividido por 0,06, que multiplica o fator de correção, tá? Para estimadores enviesados aqui, que é 500 dividido por 499, né? É n dividido por n-1, que soma, né, o z de alfa sobre 2, tá? Considerando um erro alfa de 0,05, tá? Ou 5% aí, que é o comumente utilizado nas normas ISO, você vai descobrir, ó, que esse valor aqui é de 1,96, tá? Isso porque 0,025, né? Então o z, na verdade, né, ele é 0,05 o erro alfa, tá? Porém, você tem uma dimensão que ela pode ser tanto maior quanto menor que a média. Então você precisa dividir por 2 essas probabilidades do erro alfa, metade para cada lado, tá? Então você utiliza o z de alfa sobre 2, tá? É por isso que a conta aqui diz que é um número z de alfa sobre 2, tá? Dividido pela raiz de 500, que é o tamanho da sua amostra aí que você retirou do lote, tá? Resolvendo tudo isso, tá, vai dar 2,71 para o limite inferior de especificação, e fazendo a mesma resolução, tá, do limite superior de especificação vai dar 0,79, tá bom? Você pode repetir esses cálculos aí manualmente, logicamente por aproximação aí nas casas decimais, né? Quando os números são menores do que zero, a aproximação das casas decimais se torna um pouco crítica, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que a gente já vai acabar encontrando esses mesmos números aí no Minitab, tá bom, pessoal? Os cuidados, né, que a gente precisa ter é justamente esses que eu já comentei, né? Então, se você não tem aí uma distribuição normal, tá, você vai ter dificuldade, você vai precisar identificar qual é a distribuição estatística, tá, dos dados e fazer essa normalização dos números aí das contas, né, baseado nessa distribuição que você identificou da sua amostra, tá?
Geralmente a distribuição normal é uma boa aproximação, tá? Mas eu até coloquei um exemplo aqui, ó, de como pode variar os valores, né, do erro alfa aqui, ó, baseado na distribuição. Aqui eu tenho uma distribuição normal, ó, tá? Então volta que eu usei 1,96 na conta, aí a probabilidade de 0,025, tá? E somando vezes 2 para cima e para baixo aqui, né, distribuição bicaudal, vai dar 0,05, tá bom? Porém, se você tiver uma distribuição, por exemplo, o Weibull, o erro alfa ele tem valores diferentes. Nota os valores aqui embaixo, eles são simétricos, né? São bem diferentes. Então, se você acabar encontrando uma distribuição dessa aqui na sua amostra, você vai precisar identificar esses valores aqui de P, tá? E o valor de Z aqui baseado na distribuição que melhor se enquadra na que você encontrar na sua amostra, né? Outra coisa é não supor, não fazer suposições com relação aos limites de especificação, tá? Esses limites estão presentes nas cotas, nos desenhos da peça ou do produto que você vai fazer a medição, tá bom? Então, são esses cuidados importantes aí que precisam ser tomados, né? A norma utilizada, né? A norma que deu origem a esses planos aí é a Military Standard 414, tá? Que é a norma militar, né, do Departamento de Defesa americano para inspeção por amostragem utilizando variáveis, tá? Existe uma equivalente americana que é a ANSI ASQC Z1.9, tá? Que foi oriunda dessa norma aqui. Inclusive a 414, apesar de ainda utilizada em alguns fabricantes aí, tá? Talvez por desinformação, ela foi descontinuada, tá? Nem o Departamento de Defesa utiliza mais essa norma. E a norma internacional equivalente é a ISO 3951-2, tá? Que é a norma civil internacional. E a norma nacional, né, a norma brasileira, é a 5429, tá? São as mesmas tabelas, a mesma metodologia aí, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, primeiro aqui no Minitab, como fazer esses planos, tá? Então você vem aqui no menu Start, ferramentas da qualidade, amostragem de aceitação para variáveis. Tá? Então eu vou criar ou comparar, né, um plano de amostragem aqui, tá bom? Seleciono. Então eu vou criar um plano de amostragem, eu vou comparar, né? Quero fazer um plano particular. Aqui você não precisa identificar o NQA ou o NQR, tá? Esses planos muito dificilmente são baseados nessa proporção aqui, mas você precisa estabelecer aqui para ele, ó, o tamanho amostral. Tá? Então o tamanho amostral é de 500, né? Nós já vimos lá o tamanho da nossa amostra, tá bom? E a distância crítica, tá? Ele vai pedir essa distância crítica aqui, que é justamente essa distância aqui que nós acabamos de calcular, tá? Então eu vou reproduzir esse exemplo aqui no Minitab, por exemplo, para vocês checarem os valores aqui, ó, tá? Então aqui ele está dizendo que a distância crítica para o limite inferior de especificação é 2,71, tá? Então eu vou colocar aqui 2,71. Você dá um espaço e pode colocar no mesmo campo aqui, tá? Ele pede os valores de cá, então significa que você pode colocar mais que um valor aqui para determinar aí, tá, o plano de amostragem. Então eu vou utilizar aqui agora 0,79, tá? 0,79. Tá? A especificação inferior, né? Nós vimos que é 32,1, tá? E 31,9, né? Se você subtrai aqui, então eu vou colocar aqui no Minitab, a especificação inferior 31,9, tá? E a especificação superior 32,1, tá? Você não precisa especificar aqui o desvio padrão histórico, tá? A menos que você possua essa informação. Então você especifica, eu vou colocar um tamanho de lote aqui de 10.000, tá? Porém o tamanho do lote não vai influenciar tanto nas contas que eu estou querendo mostrar para vocês. Ele vai influenciar mais nas curvas de qualidade de saída média e de inspeção total média, tá? Aqui em opções, os gráficos, tá? Você pode exibir, ó, tá vendo? A curva característica de operação, também é possível criar as curvas características de operação, qualidade média de saída e inspeção total média, tá? E ele vai mostrar também um gráfico de região de aceitação aqui, ó, tá? Então eu pedi para tirar aqui os gráficos de uma página só para ficar mais fácil de visualizar. Tá bom? Vou dar um OK, tá?
e ele vai mostrar os resultados aqui, tá? Ó. Então, mostra aqui o método, né? 31,9, 32,1, tamanho do lote 10.000, tá? Utilizando um tamanho amostral, ó. Essa distância crítica aqui foi a que a gente informou, né? O desvio padrão estimado aqui para defeitos por milhão, tá? Então, isso aqui significa quantos defeitos por milhão você vai acabar tendo aí, tá? O limite de qualidade média de saída, né? Para 2,71 é esse número aqui, 0,00201, tá? E a proporção de defeituosos, ó, é 0,0254, tá? E a distância crítica, tá? De 0,79 dá aqui um valor de 0,18814, tá? Então, ele calculou aqui a proporção de defeituosos, tá? Baseado justamente, né, nessa região crítica aqui, ó. Essa é a proporção de defeituosos esperada aí, tá? É isso que significa esse número aí de proporção de defeituosos. Tá bom? Aqui ele vai mostrar, né, a curva característica de operação, tá? Então aqui ele tem as duas instâncias críticas, né, para cima e para baixo da especificação aí. A linha tracejada representa o limite inferior e a linha azul o limite superior de especificação, tá? Então dentro dessa região aqui, né, entre as duas linhas, é a região de aceitação do lote aí, tá bom? É isso que representa aí a curva característica, tá bom? A qualidade média de saída, né? Então você tem essa qualidade baseada nas duas curvas, ó, nota que somente para o limite superior de especificação a curva dá uma inclinação, então a qualidade média de saída máxima aqui, né, o limite de qualidade de saída vai estar bem nesse ponto aqui, tá? Que ele já informou para a gente lá, né, nas contas, que é esse número aqui, ó, tá? 0,17. E a proporção de defeituosos está representada nesse gráfico aqui, tá? Então, ó, desvio padrão da amostra, né, que também representa quantos defeitos por milhão você vai ter, e a média amostral, tá? Então, quando você está na média, você vai ter 0,03 aí ppm com relação dpm, né, com relação ao limite inferior de especificação, e 0,08, tá, quando você tiver o limite superior, tá bom? E as curvas representando aqui como varia, né, essa oscilação aí de dpm, tá bom? Então o Minitab gera aqui o plano para você exatamente nas contas, né? Eu tenho aqui os critérios de rejeição e especificação do lote, tá? Exatamente como mostrado aí nas contas aqui que a gente fez, tá bom? Tá? Isso significa que, né, as contas são um pouco complicadas também para se fazer manualmente, para você ficar fazendo isso para cada curva específica aí. Então o que acabou acontecendo é que a norma facilita muito, tá? A obtenção desses números aí, tá? Sempre baseado em um alfa de 5%, tá? E um beta de 10%. Essa norma, né, a ISO 3951, acaba facilitando a utilização aí através de tabelas, né, para que a gente possa fazer a seleção de um plano adequado de acordo com o número Z, tá bom? Com a distância K. Então nós vamos ver aqui, ó, tá? O procedimento para escolher, tá, o plano de amostragem é muito semelhante à ISO 2859, tá bom? Então é a partir do tamanho do lote você escolhe aqui um código alfabético, tá? Nota que ele tem 4 níveis de inspeção especial, que também seguem a mesma regra, tá? Que são planos um pouco mais, com tamanhos de amostra um pouco menores, tá? São planos especiais para quando a amostragem é muito cara, o ensaio é destrutivo. E os 3 níveis gerais de inspeção, tá? Que são chaveados segundo o mesmo critério da 2859, tá? Rejeitou um lote, né? 2 de 5 lotes rejeitados passa para o nível 3, né? Mais de 5 lotes recebidos em sequência aceitados, você pode diminuir para o nível 1, tá? Então você sempre começa no nível 2. Tá? Eu utilizei um tamanho de amostra de 10.000, tá? Então eu vou pegar essa linha aqui, ó, 10.001 a 35.000, tá? E vou checar o código alfabético aqui. Vou utilizar o código M, tá? Então esse é o tamanho de amostra aqui que eu vou utilizar, tá? Em seguida, as tabelas por amostragem, né? Elas são um pouco diferentes do que as tabelas de LQA e do plano Dodge, tá? Nota que aqui você tem o AQL,
né, em percentual não conforme, tá, e o valor de K. Então você tem aqui, ó, o que é o N e o que é o K aqui, né? Então em cada uma das caselas aqui ele vai mostrar o tamanho da amostra e a distância crítica que você precisa utilizar, tá? Então eu vou aqui para o tamanho M, tá? De acordo com o AQL lá em cima, ó, você pode navegar até aqui, tá? Então no nosso caso eu vou utilizar esse aqui, tá? É o tamanho 89, tá? E a distância crítica aqui é 2,279, tá? Para um AQL aqui de 0,4, por exemplo. Então, se o meu K for maior ou igual, né? Se o meu Z lá for maior ou igual do que 2,279, eu rejeito o lote, tá? Então, no nosso caso, esse lote estaria rejeitado, tá? Então, nota que os tamanhos da amostra também são bem menores, tá bom? Então, baseado nesse número aqui, tá? O AQL aqui você consegue determinar 10% de percentual não conforme, né? Então, 10% é 10 de cada 100 e 0,01% aqui, tá bom? Determinei o AQL, venho aqui na letra M e escolho, tá? Eu usei o exemplo aqui de 40, tá? Mas você vai utilizar aqui o AQL, tá? Baseado aí no contrato, tá? Entre fornecedor e consumidor aí, tá bom? Então essa é a tabela, tá? Esse aqui é a tabela para inspeção do tamanho normal, né? Pro tamanho 2 aí. Se você aumentar, né, para a amostragem mais apertada, nota aqui para 0,40 que o tamanho M, ó, ele cai para 76, tá? E o valor de Z é de 0,40. E se você utilizar a forma atenuada, tá? O tamanho M para 0,40 é 48, tá? Uma amostra menor. Tá bom, pessoal? Então, é bem simples, né? A utilização aqui das tabelas está muito semelhante. A diferença é que por inspeção por variáveis você vai precisar calcular a distância crítica K aqui, né? E fazer um plano desse aqui para cada uma das dimensões que você precisa utilizar, tá? De acordo com o seu desenho, o número de cotas críticas aí no seu desenho. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe os seus comentários, sugestões, críticas, tá? São sempre muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!